a santa e bendita palavra de Deus em Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7. Romanos 13, versos de 1 a 7. Assim diz a palavra de Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás um louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. O cristão e o governo civil, ou o cristão e o Estado. Esse é o nosso tema, a partir de então. Deus, nós pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, venha falar conosco. Precisamos ouvir tua voz. Deste modo, meu Deus, que tu venhas usar-me na exposição da palavra do Senhor. Desejamos ouvir-te unicamente. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém e amém. O cristão e o governo civil, o cristão e o Estado. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que já faz um bom tempo que há no Brasil uma bipolaridade política aguerrida, que nos últimos 2 anos aumentou meteoricamente, rapidamente, cujos resultados, infelizmente, têm sido assassinatos, tratamentos desumanos, degradantes, como ocorrido no mês vigente, no estado do Mato Grosso. Um homem foi morto a golpes de faca e machado. O estranho ante a essa triste realidade é enxergarmos evangélicos erguendo a bandeira da guerra e não da paz, em nome de ideologias políticas partidárias. A guerra que nós temos visto hoje no Brasil, no que diz respeito a essa bipolaridade política, tem a ver com ideologias políticas partidárias. Hoje, igrejas estão sendo divididas, famílias estão sendo divididas, as redes sociais de muitos evangélicos têm se tornado palanques de personalidades políticas e não do Evangelho. Nós estamos vivendo
em nosso país, infelizmente, um momento extremamente delicado, por falta, até entre os servos de Deus, de uma compreensão exata, assertiva, de como um homem comum deve se relacionar com o Estado, com a política. Em função desta constatação, meus irmãos e minhas irmãs, que eu resolvi meditar com vocês neste texto de Romanos 13, dos versos de 1 a 7, já que o assunto, nos versos de 1 a 7 de Romanos 13, tem a ver com como um cristão deve se relacionar com o Estado, com o governo civil, como cristão deve se relacionar com os magistrados civis, com as autoridades civis, como um cristão deve se relacionar com o Estado. Isto porque nós estamos a menos de 8 dias das eleições que definirão o presidente da República Federativa do Brasil, isto é, do nosso país. A pergunta que surge aqui é: por que o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 13, dos versos de 1 a 7, trata da relação do cristão com o Estado? Segundo João Calvino, por 2 razões básicas. Primeira razão, uma visão equivocada por parte de alguns judeus de que o reino de Deus só haveria de ser implantado, só haveria de ter vitória na terra quando todos os governos humanos, quando todos os poderes humanos fossem sucumbidos. Então, segundo João Calvino, a primeira razão do apóstolo Paulo tratar da relação do cristão com o Estado, com o governo civil, tem a ver com essa má compreensão de alguns judeus, de que o reino de Deus só ia prosperar, de que o reino de Deus só ia vingar, de que o reino de Deus só haveria de ter sucesso se todos os reinos humanos, se todos os poderes humanos fossem sucumbidos. A segunda razão, segundo João Calvino, tem a ver com a ideia que alguns judeus tinham relacionada à liberdade cristã. Porque, segundo Calvino, alguns judeus entendiam que só iam gozar da liberdade proporcionada por Cristo se os poderes humanos terrenos fossem destituídos, fossem sucumbidos. E por causa disto, algumas rebeliões aconteciam na Palestina. Vocês sabem que os judeus eram notadamente rebeldes. Na Palestina, e especialmente na Galileia, pipocavam constantes motins e insurreições. Vocês sabem que existia uma seita judaica conhecida como os Zelotes, radical, que entendiam que deveriam ser submissos só a Deus, e que diziam abaixo ao Estado, abaixo aos poderes humanos, e que não deviam prestar submissão, obediência aos governos humanos. Por isso, segundo João Calvino, o apóstolo Paulo estabelece a autoridade dos magistrados civis, destacando alguns pontos. Primeiro, que todo homem, judeu, gentil, cristão, esteja sujeito às autoridades que governam. É o que destaca o verso 1. Se não observem comigo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. É o que destaca aí a parte A do verso 1. Paulo vai destacar o seguinte: todo homem é um princípio universal,
deve estar sujeito às autoridades civis. Deve se sujeitar à autoridade do Estado. O Estado não pode ser visto como um adversário, como inimigo. Deste modo, todo homem, cristão e não cristão, deve estar sujeito às autoridades. O interessante é que essa carta, ela foi confeccionada no ano 57 depois de Cristo. Não havia ainda, por parte de Roma, uma perseguição contra os cristãos. Vocês sabem que a primeira perseguição encabeçada por Roma contra os cristãos se deu em 64 depois de Cristo. A mando de Nero. 64 os cristãos começam a ser perseguidos. Essa carta foi confeccionada em 57. Talvez alguém, a partir de 64, observando esse texto, viesse a dizer: como nós podemos ser submissos, ou como nós podemos nos sujeitar a Nero, um insano, um tirano que persegue os cristãos? Como nós cristãos podemos nos sujeitar a um governo que persegue os cristãos? O que nós devemos entender, deste modo, meus irmãos, é que o texto de Romanos 13, em seu verso 1, parte A do verso 1, quando diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, quer ressaltar que essa sujeição deve ser executada até o momento que o Estado seja ou deixe de ser, ou deixe de cumprir o papel que lhe cabe, ou a razão da sua Constituição. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o texto quer nos ensinar que um homem, seja cristão ou não, deve seguir as normas estatais. Se este Estado, ou se estes representantes de um determinado Estado, estiverem de acordo com o propósito do Estado. E qual que é o propósito do Estado? O verso 13 vai dizer: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Em outras palavras, a obediência, a sujeição ao Estado, ao magistrado civil, se dá quando o magistrado civil está andando de acordo com o propósito da instituição do Estado, que é promover o bem. A partir do momento que o Estado começa a fazer o que não está de acordo com o propósito da sujeição do Estado, um cristão não deve seguir as regras deste Estado. Em 95, Domiciano havia dito que todo cidadão romano devia se curvar a César, ou a sua pessoa, culto ao imperador. Você sabe que muitos cristãos não se sujeitaram a isto? Muitos cristãos não se curvaram ao imperador, a Domiciano. Muitos foram mortos, muitos foram presos, a exemplo de João, em 65, na ilha de Patmos. Vocês sabem que muitos cristãos, de 64 a 311, quando é emitido o Tratado de Tolerância de Galérios, foram perseguidos, porque não haviam rendido a norma de Roma, que dizia que todo cidadão romano deveria se curvar, ou devia se curvar a César. Nós estamos, há alguns dias,
das eleições que vão eleger o presidente da República Federativa do Brasil, é importante nós entendermos que devemos ser submissos às autoridades, desde que estas venham andar de acordo com a palavra de Deus. Por isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs, neste momento, nós prestarmos bem atenção em quais candidatos devemos votar. Em quem nós devemos votar? Candidatos que defendem a ideologia de gênero, candidatos que defendem o aborto, candidatos que defendem o incesto, não devem ser apoiados por nós cristãos. Porque vocês sabem que cabe a nós obediência ao Estado, mas há um Estado que nos submete a tais coisas, nós não devemos sujeição. Nós não devemos obediência. Vocês sabem que as autoridades judaicas haviam proibido os apóstolos de pregarem o nome de Jesus no contexto da Palestina, a época dos apóstolos, Atos capítulo 5. Mas os apóstolos, Pedro e os demais apóstolos, não haviam seguido o comando, a norma das autoridades judaicas, do Sinédrio. E foram pegos e levados até o Sinédrio. E lá interrogados: por que vocês estão pregando o nome de Jesus, já que nós havíamos proibido? E Pedro e os demais apóstolos dizem, Atos capítulo 5, dos versos de 27 a 29, importa obedecer a Deus e não aos homens. É importante nós entendermos que um cristão deve obediência a um Estado, a um governo civil que esteja cumprindo o propósito pelo qual o Estado foi instituído. Manter a ordem, não estabelecer normas anticristãs, e a partir do descumprimento dessas normas não cristãs, estabelecer uma perseguição contra a igreja. Importa é obedecer a Deus e não aos homens. Nós vivemos em uma época no mundo onde os cristãos precisam, mais do que nunca, pensarem e repensarem em quem vão votar. Em quem vão votar? A intenção do apóstolo Paulo, portanto, é mostrar que existe uma distinção entre o Estado e quem faz uso do Estado, ou quem passa a representar o Estado. O Estado é uma coisa que vem de Deus. O Estado é resultado da graça comum. Tem um papel, manter a ordem, manter o equilíbrio em uma sociedade. Essa é a função do Estado, esse é o papel do Estado. Deus não é contra a instituição do Estado, Deus não é contra a presença do Estado, Deus não é contra a existência do Estado. O Estado, esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo, em defesa da autoridade dos magistrados. O Estado foi instituído por Deus, e toda autoridade estatal é delegada por Deus. É o que diz aí o final do verso 1. Não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Deus instituiu o Estado. Deus delega poderes. Então, esse negócio de dizer que o Estado é uma coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo, não procede. O papel do Estado que foi instituído por Deus, e aqui nós não estamos tentando dizer nada relacionado a um governo específico. O apóstolo Paulo aqui não é tratar de um governo específico, mas do conceito de Estado. O apóstolo Paulo aqui não está pensando em Roma.
Ele não está pensando no Império Romano, ele não está defendendo o Império Romano, ele está defendendo o conceito de Estado, ele está defendendo a ideia de que o Estado é bem-vindo, que é necessário termos o Estado entre nós. O Estado, ou os governantes civis, segundo a parte final do verso 1, são instituídos por Deus, procedem de Deus. A hierarquia é bem-vinda. Vocês sabem que, filosoficamente, existe um movimento conhecido como anárquico, que é contra a presença do Estado, de um governo, de um sistema com normas, com regras. O que Paulo está dizendo é que nós cristãos devemos entender que a presença do Estado tem a ver com a vontade de Deus. Trazendo para a nossa realidade, não tem a ver com o partido A, com o partido B, não tem a ver com o governo A, com o governo B, tem a ver com a necessidade de termos uma instituição chamada Estado, estabelecendo as regras para que a sociedade não venha viver no caos. Irmãos, um Estado temente a Deus, representantes de uma nação, magistrados civis que temem a Deus, é o ideal. Mas a gente sabe que hoje em dia é muito difícil nós encontrarmos pessoas que fazem parte especificamente da nossa realidade política, que possuem de fato, de verdade, um temor a Deus. O ideal é termos líderes, presidente, deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, que temam a Deus. Este é o ideal, porque assim sendo, o Estado agirá de acordo com o seu propósito, ou de acordo com o propósito de existir do Estado em um contexto social. Punir os malfeitores, corrigir os que praticam a maldade, é o que destaca aí o verso 3. Corrigir o erro, punir o erro. A intenção do apóstolo Paulo é dizer aos rebeldes que eles não deveriam imaginar que o reino de Deus só haveria de ter êxito na terra a partir do momento que os estados ou que os poderes humanos fossem sucumbidos. Porque o Estado na terra tem a ver com a vontade de Deus. Deus que institui, Deus que delega, Deus que põe reis, Deus que destitui reis, Deus que põe imperadores, Deus que destitui imperadores, em um tempo com a finalidade de punir, de corrigir, em outro tempo com a finalidade de promover o bem. Tanto os maus quanto os bons tem a ver com a vontade de Deus. Nós, enquanto igreja de Jesus Cristo na terra, enquanto cristãos, nós precisamos entender que o Estado não deve ser visto como um bicho papão. É algo que tem a ver com a vontade de Deus. Mas nós temos que, a partir da nossa consciência cristã, do nosso voto, portanto, colocarmos como mandatários, como representantes do Estado, ou seja, alguém ou pessoas que vão dirigir um povo ou nação, que não sejam a favor de filosofias, de ideologias anticristãs. O problema não está no Estado, o problema não está na existência do Estado, o problema está em pessoas que passam a representar o Estado.
em pessoas que passam a ocupar as cadeiras dos governos, da presidência da República aos estados, ao sistema bicameral, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados. O problema não está no Estado. O Estado é algo que tem a ver com a vontade de Deus. Diz o texto que Deus que institui, que as autoridades procedem de Deus. Então nós não devemos ser anárquicos, dizermos não às autoridades. O que nós devemos, enquanto cristãos, por meio do nosso voto, é colocarmos pessoas que não sejam a favor de filosofias anticristãs, como ideologia de gênero, como aborto, como incesto. Nós vivemos em um país onde existem muitos políticos que defendem estas bandeiras. E tem muito cristão hoje, infelizmente, apoiando esses indivíduos. O propósito aqui não é defender o partido A, não é defender o partido B, não é defender a personalidade política A, a personalidade política B. O propósito aqui não é defender um governo específico. O propósito aqui é dizer que o Estado é bem-vindo, porque o magistrado civil procede de Deus, as autoridades procedem de Deus. Enquanto cidadãos do reino de Deus, que vivemos em uma democracia, onde temos o poder de colocar e tirar pessoas, nós devemos pensar e repensar em quem nós vamos votar. Em quem nós vamos votar? Paulo vai dizer, em terceiro lugar, depois de dizer que o Estado e que as autoridades, que o governo civil procede de Deus, não é nada que tem a ver com a vontade do diabo, a vontade do inimigo, não, de modo nenhum. Paulo vai dizer que as autoridades são, verso 4, ministros de Deus para a promoção do bem. E vai dizer, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Então Paulo vai dizer o seguinte: o Estado tem um papel, o Estado tem um propósito: punir, castigar. Em outras palavras, manter a ordem, extirpar o mal, banir o mal. Então, um Estado, em outras palavras, que é a favor do mal, vai promover o mal e vai perseguir o bem. Então, todo Estado que enaltece o mal, que promove o mal, práticas imorais, não deve ser aplaudido pelos cristãos. Eu não estou dizendo que nós devemos estabelecer uma anarquia, que nós devemos nos insurgir com paus e pedras nas mãos. Eu estou dizendo que nós não devemos, já que vivemos em uma democracia, colocarmos pessoas nas cadeiras de comando do nosso país que promovem o mal e perseguem o bem. O propósito do Estado é promover o bem. O propósito do Estado não é perseguir o povo de Deus. O propósito do Estado não é definir o que é certo e o que é errado diante de Deus e diante dos homens. Precisamente de dizer se Deus deve ser seguido ou não. O propósito do Estado é manter a ordem, é manter o equilíbrio na sociedade. Quando o Estado começa a se colocar na condição de Deus, todo Estado totalitário se coloca na condição de Deus, de juiz. É um ditador. Nós estamos vivendo em um mundo onde existem estados que perseguem os cristãos. Nós estamos vivendo em um mundo, meus irmãos, onde existem personalidades políticas, autoridades políticas, civis,
que estão mais voltados a promover o que Deus reprova do que o que Deus aprova. A igreja de Jesus Cristo precisa entender, aqui em nosso país, que nós estamos vivendo em um tempo onde existem inúmeras autoridades, existem inúmeras personalidades políticas que têm o propósito de promoverem a maldade, a mentira, o que Deus não agrada. Vejam que o apóstolo Paulo diz assim, que não é sem motivo que as autoridades, traz a espada. A ideia de espada aí é a ideia da punição, é a ideia da correção, da disciplina. Alguns até defendem a ideia de pena de morte, da pena capital, que a espada aí é uma pequena espada romana usada para matar quem andava na contramão das regras, das normas estatais, à época. Mas vamos considerar que Paulo está dizendo o seguinte: a função do Estado é corrigir quem anda na contramão das suas regras, do que é certo. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado, meus irmãos, não é interferir nas questões religiosas, nas questões de culto. O papel do Estado não é definir quem você deve servir, qual divindade você deve cultuar, qual divindade você deve servir. O papel do Estado não é definir como uma pessoa tem que viver religiosamente. O papel do Estado é ser o guardião do que foi definido. Imagine os cristãos, a partir de 64, sendo perseguidos por Nero, diante das cartas de Paulo, diante das cartas de Pedro, onde tanto Paulo quanto Pedro dizem, vocês devem ser submissos às autoridades, vocês não devem se insurgirem contra as autoridades, esses sendo perseguidos, esses sendo maltratados. Imagine esses cristãos vivendo em um contexto onde a perseguição foi amarga, foi danosa, foi trucidante, muita gente morrendo, dizendo o seguinte: não, nós temos que curvar César, nós temos que ceder, nós temos que estabelecer cultos a César, porque nós devemos sujeição às autoridades. A perseguição é prova de que isso não aconteceu. Então a história nos faz entender que estarmos sujeitos a autoridades não significa batermos continência a tudo que os governantes dizem, propagam. Obediência nós devemos unicamente a Deus e não aos homens. Imagine se isso surgir aqui no Brasil, em algum momento, a lei de ser proibido falar de Jesus nas praças, de ser proibido evangelizar, de ser proibido cultuar. Como a igreja vai fazer? Tem que ser submissa à autoridade? Não, o que Paulo está dizendo é que nós devemos ser submissos à autoridade desde que estas estejam cumprindo o papel pelo qual o Estado foi instituído. Eu concluo recorrendo ao verso 5, que diz o seguinte: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Paulo diz o seguinte: nós não devemos nos sujeitar às autoridades por temor, ou por temermos ser punidos, por causa da punição. Eu não faço nada de errado porque eu temo a punição, eu temo a espada. Por conta da consciência, a consciência de que o Estado foi instituído por Deus, que as autoridades procedem de Deus, e que elas devem ser honradas, e que elas devem ser respeitadas. Desrespeitadas ou não seguidas, se a condição, a partir delas, no que diz respeito à nossa fé, for de não subserviência a Deus, de não subserviência à palavra de Deus. É importante, meus irmãos, nós entendermos que nós estamos vivendo hoje em um contexto sociopolítico onde precisamos avaliar, examinar em quem vamos votar.
Nós precisamos do Estado? Precisamos. Precisamos de um presidente? Precisamos. Precisamos de deputados? Precisamos. Precisamos de senadores? Precisamos. Precisamos de representantes? Precisamos. Precisamos das autoridades? Precisamos. A hierarquia é bem-vinda, mas nós temos que ter a consciência de que é preciso saber em quem votar. Domingo que vem, o povo brasileiro estará indo às urnas. Você, com certeza, irá votar em alguém no próximo domingo. A questão não é em quem, na pessoa A ou na pessoa B. A questão é em que propostas você está votando. Porque as pessoas representam propostas, planos de governo. E a gente precisa pensar seriamente acerca disso. Que Deus nos abençoe e que Deus possa fazer com que tenhamos a consciência de que necessitamos do Estado, mas de um Estado que seja coerente com o seu papel, que haja de acordo com o propósito da sua instituição, um Estado que mantenha os direitos conquistados, um Estado que não obrigue cristãos a fazerem o que a palavra de Deus não recomenda. E para isso nós precisamos votar de modo correto. Deus amado, Deus santo, nós te exaltamos, nós te bendizemos pelo privilégio que temos de sermos do Senhor, de termos Cristo como nosso Deus Redentor. Ó Deus, nós temos o poder, por meio do nosso voto, de eleger pessoas, de colocar pessoas em cargos importantes em nosso país. Pedimos que o Senhor venha nos iluminar, pedimos que o Senhor venha nos direcionar, pedimos também que o Senhor venha cuidar de cada pessoa que irá votar no próximo domingo. Ó Deus, nós precisamos de líderes justos, nós precisamos de líderes honestos, nós precisamos de líderes que não venham interferir na nossa fé em nosso país. Mas nós sabemos que todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade. Tudo acontece de acordo com a sua vontade. Nada acontece por acaso. E nós temos que entender que se subir um líder que tenha o propósito de promover filosofias anticristãs, o nosso papel não é seguir estas filosofias, mas também não é de estabelecer uma guerra contra tais líderes. Deste modo, Deus nos dê forças, nos dê sabedoria para vivermos nesse tempo tão perturbado, tão confuso. Que assim seja em nome de Jesus. Amém, amém. Põe-se de